Gente, vamos começar mais um Papo de Mulher. A gente está aqui hoje com a Letícia Junqueiro, que já é conhecida nossa, membro da nossa igreja. Tudo bem, Letícia? Tudo bom? E a gente vai falar hoje sobre a relação pais, filhos, home office, filhos fora da escola, a gente tendo que ensinar. Esse é o nosso tema de hoje. Letícia, a gente já te conhece lá da igreja, mas eu queria que você falasse para a gente um pouco da sua formação, do que você é especializada, para a gente começar esse assunto. Bom, eu sou psicóloga clínica, a minha especialização é em psicologia infantil, trabalho com crianças e orientação de pais, mas também sou gestora escolar há 21 anos, então lidando com os dois lados dessa história do home office e da escola dentro de casa. É exatamente sobre isso que a gente quer começar a falar. Minha primeira pergunta para você é isso, assim, como que a gente vai lidar com isso? Como está sendo esse momento? Como você vê esse momento trabalho home office versus escola em casa com os filhos? Assim, a tua experiência, o que você tem ouvido aí? Bom, a palavra de ordem é exaustão, né? Os pais estão muito cansados e as crianças também, mas na verdade os professores também. Esse momento pegou todo mundo de surpresa, não era esperado por ninguém. Então, estão todos dando o seu melhor, aí fazendo o que podem, cada família tentando organizar da melhor maneira. A grande questão é que, nesse momento, as escolas não têm uma diretriz muito clara. Então, cada um está fazendo uma rotina diferente, de um jeito diferente. Quem tem filhos em segmentos diferentes está sofrendo um pouquinho mais com isso. E as crianças estão muito sem noção do que vai acontecer, né? As crianças são os menos orientados nesse momento. Eles não sabem qual vai ser a situação amanhã. Quando voltam, a maioria não entende muito bem ainda por que está em casa, porque não pode ter aulas. E eles também não têm acesso a como as atividades vão funcionar. Os pais até têm, mas muitos pais não se comunicam com as crianças de uma maneira muito regular, para que eles entendam como funciona. Os sentimentos são de ansiedade, muito estresse e muita saudade também, da rotina, dos amigos, da escola. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o sentimento deles nesse momento. Sem dúvida, assim, falando um pouquinho aqui da minha realidade, né? Eu mãe de 2, você mãe de 3. Imagino que a gente está numa loucura tentando equilibrar tudo isso. E eu acho que tem um outro ponto que, assim, o ritmo de vida é diferente, né? Quando você está em casa. Porque quando você está no seu trabalho, você tem seu horário de trabalho, você saiu para trabalhar, voltou. Você sabe ali que você cumpriu aquele cronograma. Bom, o trabalho ficou de lado, agora eu cheguei em casa e eu vou ver o que eu preciso ver, as atividades, o dever da escola com o meu filho. E não é o dever da escola, né? Não é ali fazer o trabalhinho de casa. É, às vezes, se dedicar para conseguir passar um conteúdo que você não lembra mais. Ou, meu Deus do céu, já estudei isso um dia, mas e aí, agora? Ou você também não tem muita paciência para lidar com aquilo, né? Quais seriam, assim, as dicas que você poderia passar para os pais para tentar equilibrar um pouco isso? É mais do que uma questão de cronograma. O maior problema, além de sair da rotina, é que nessa rotina nova entram várias tarefinhas que não eram suas, né? Então, você tem a demanda da escola, por exemplo, é uma demanda com a qual os pais não estão acostumados. Fazer a tarefa de casa é muito diferente de trazer a escola para dentro de casa. Nesse momento, o papel dos pais, mais do que uma orientação rápida de uma coisa que ele tem certeza que vai ser revisada no dia seguinte, ele tem que dar conta de toda a energia que a criança não gastou na escola. No momento de dever de casa, não é assim. No momento de dever de casa, o seu filho já foi para o colégio, já teve orientação, já sabe mais ou menos o que vai fazer, já ouviu da professora. Nesse momento, não. Então, a primeira dica é você confiar no trabalho da instituição que você escolheu. Você organizar bem as suas ideias, a sua ideia do que é uma rotina para esse momento, aliado ao que a escola propôs. Porque a sua criança está mais acostumada com a maneira da escola agir do que você. Então, normalmente, as atividades são muito assustadoras para os pais, mas são o que eles já estão habituados. Então, é uma questão mais dos pais olharem para a situação de uma forma um pouco mais positiva. Eu percebo que muitos pais estão mais chateados com a escola nesse momento do que com o próprio vírus, né? Mais preocupados
com o ano escolar, com a situação de quando vai voltar para a escola, do que quando a gente vai realmente ficar seguro, né? E nesse momento, essa não é a prioridade. O que é importante a gente organizar nos nossos sentimentos é, primeiro, humanizar a visão que a família tem do professor, que também é um indivíduo, que aquela aula que ele está te mandando é o home office dele, que está sendo feito em casa, sim. provavelmente com uma criança que também está em homeschooling. Então, ele está passando as mesmas coisas para te mandar essas tarefas. Então, assim, acho que humanizar o professor é a primeira coisa. Essa coisa toda do professor, isso é muito interessante. Eu queria só pontuar, porque eu penso assim, a gente está em casa, mas a escola é uma instituição onde ela tem o professor que ela precisa pagar, o rapaz que fica na portaria, né? As pessoas precisam de salário, precisam de vida. E aí o que a gente, acho que você falou muito isso da humanização. É uma situação onde todo mundo foi pego de surpresa e a escola também foi pega de surpresa. Também. Então, nesse sentido da humanização, a gente precisa humanizar tudo. Humanizar aquela instituição, pensar que não é só um prédio, né? Tem as pessoas que dependem daquele trabalho ali também. Sim, a gente já não tem uma cultura de valorização da educação. Então, já não é visto como um lugar especial, aquelas pessoas já não são vistas não são vistas dessa forma. Os pais já não tinham o hábito de estudar com seus filhos, os que faziam dever de casa com os filhos estão um pouquinho mais tranquilos. Já tinham uma ideia de como a coisa funcionava. Muitos estão se surpreendendo até com metodologia, com as palavras do livro didático, porque não tinham um relacionamento com as coisas que aconteciam na escola. Esses estão sofrendo um pouquinho mais. E muitos não passavam muito tempo com a sua criança, né? Então, tem mais dificuldade ainda também de ser ouvido pelo filho, de ter paciência, de fazer atividades com a criança. Estão se sentindo muito ansiosos, têm medo de perder o emprego, todos os medos que estão nos rondando nesse momento. E aí a gente vê uma humanização muito grande de outros setores. Então, por exemplo, as mães compraram ovos de Páscoa da vizinha que fazia chocolate, porque vamos ajudar a empresa, né? Vamos comprar online na loja tal, porque a loja está fechada, mas o serviço continua, vamos colaborar. E a gente não vê essa mesma humanização quando a gente fala da escola. As pessoas não pensam dessa maneira, tudo bem, está fechado, mas vamos continuar recebendo esse serviço na nossa casa. Não é esse o discurso que a gente percebe. Então, é importante esse olhar de que está acontecendo uma coisa do lado de lá, mas é importante também entender que esse sentimento de raiva e de preocupação em relação aos trabalhos e quantidade de trabalhos e atividades e como as atividades são enviadas, ela é muito mais um sentimento que a gente tem, que a gente não quer admitir, que é sobre a nossa incapacidade de gerir a situação, a nossa incapacidade de controlar o nosso filho, fazer ele ter atenção, foco e conseguir organizar essa atividade no nosso dia a dia, do que, na verdade, uma culpa da escola ou do professor. Estão vivendo a mesma coisa que a gente. Ah, sim, não, isso sem dúvida. A gente conseguiu compreender que está todo mundo no mesmo barco. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Um outro ponto que eu acho que a gente pode trazer para reflexão é o seguinte: a gente não abre cada vez mais, porque eu vejo assim, poxa, o meu filho, na escola tal, está dando 500 trabalhos e aqui na escola está dando menos trabalho. Eu achava que assim, a quarentena era uma parte que a gente podia se igualar, tentar igualar as diferenças, né? E aí, mais uma vez, quando eu começo a exigir muito, que numa escola particular eles vão me dar vídeos e não sei o quê, obviamente esses recursos são mais escassos para as crianças que têm menos condições. Não só pela escola, porque assim, a escola pública falando de um lugar de conhecimento, porque o Vitor estuda numa escola da prefeitura, tem demandado muito, tem enviado vários trabalhos, mas eu fico pensando, por outro lado, tem crianças que não têm esses recursos para fazer os trabalhos. Então, por exemplo, pesquise não sei aonde. Tem gente que não tem acesso à internet. Faça a apostila tal. Aí eu sei, porque eu estou liderando um grupo de mães, as crianças falam, mas eu não tenho como imprimir. Não imprime, faz no caderno. Não, mas o meu caderno ficou na escola, não, pega uma outra folha. Não, mas eu não tenho. Então, você começa a abrir um buraco gigante, assim. E aí vem a minha pergunta. Você não acha um pouco assim que a gente meio que já perdeu esse ano letivo de 2020? Ou que ele vai ser um ano que a gente vai ainda dá tempo de recuperar. Para recuperar. Não, ainda dá tempo de recuperar o ano letivo. O que é importante a gente pensar nesse momento é que nenhuma criança
está verdadeiramente sendo prejudicado, porque todas as crianças estão na mesma situação. Independente de ter muito ou pouco trabalho, de conseguir ou não fazer, o que é importante a gente entender é que na volta, seja ela quando for, uma boa parte disso vai ser refeita, né? A gente não precisa ter essa preocupação ou essa ilusão de que, meu Deus, como vai ser esse tempo? Até pelo fato de que está acontecendo em todas as escolas do estado, quiçá do país e quiçá do mundo, não vai existir um prejuízo para ninguém. Não vai haver uma criança que fez um ano pior do que a outra. Está todo mundo nessa situação. É diferente de uma situação de um dia a dia comum em que uma criança não conseguiu vaga e perdeu aquele ano sozinha. É uma coisa que está acontecendo para todo mundo. Então, a verdade é que o que a gente conseguir receber e o que a gente conseguir fazer nesse momento vai servir principalmente, primeiro, para que eles não percam a ideia de que existe uma rotina de estudos, que é mais importante para eles nesse momento do que o estudo em si. É manter a rotina do estudo, é a criança entender que a escola é um lugar que ainda existe e que a professora é uma pessoa que ainda existe e que seus amigos ainda estão lá, que tem uma vida acontecendo lá fora. Porque a gente está tendo muito isso aqui, né? E se passarem 6 meses, como vai ser o retorno? Será que eles vão ter o entendimento de que a vida andou lá fora? Ou vai ser como nos filmes de zumbi, quando a gente sair vai estar todo mundo meio morto ali na rua? As crianças têm um pouco esse medo. Então, é importante que eles mantenham essa rotina mais do que o que ou quanto eles estão fazendo disso. Porque até porque não vai ter muita prejuízo pra pretensão ninguém. a gente achar que os pais vão conseguir dar conta, né? Eu acho que, assim, conseguir dar conta de um currículo escolar mesmo, propriamente dito. Que, assim, por exemplo, o Theo está na alfabetização. Eu tenho ali a letrinha, eu não vou dar conta, talvez. Não cria essa expectativa nem sobre mim, sabe? Crianças que estão na alfabetização, crianças que estão no 3º ano do ensino médio. Sim, pré-vestibular. Que estão no 9º ano, né? Estavam se preparando para as provas aí do médio técnico. Então, assim, são crianças que provavelmente as mães estão mais preocupadas, porque todo ano tem importância, né? Todo ano letivo tem importância, mas a gente sabe que esses anos especificamente têm uma questão maior e deixa as famílias mais preocupadas. Mas, como eu disse, é importante a gente entender que não existe prejuízo para um indivíduo. Existe uma coisa acontecendo no mundo, uma paralisação mundial do que é escola agora. E que vai promover uma mudança mundial na cultura do estudar. Porque vai abrir os olhos de muitas famílias para o fato de que elas não faziam ideia do que os filhos estavam aprendendo, por exemplo. De que elas não faziam ideia de como conversar com os filhos sobre a escola e do que era verdadeiramente o espaço que cada família escolheu ou pôde ter. Então, como eu disse, é muito mais sobre manter o seu filho ligado a esse mundo lá fora, ligado a uma rotina de estudar, de aprender, e tudo que as crianças conseguirem assimilar nesse momento vai fazer diferença, porque muitos pais perguntam também. Então, eu posso parar tudo, posso jogar a escola para o alto, não fazer nada disso, porque quando voltar vai estar todo mundo igual. Não, na verdade, é como eu disse, cada escola está enviando aquilo que considera que é mais útil nesse momento. E tentando cumprir com o mínimo que seria viável agora. Claro que para algumas mães fica mais difícil, para outras fica um pouquinho mais fácil. Depende do seu grau de instrução, da sua paciência, do seu tempo, das condições do seu filho, porque a gente está falando aí de crianças também que não têm o material em casa, ou crianças com necessidades especiais, que também as mães estão cortando um dobrado. Tem várias nuances aí, né? Diferentes níveis, né? Muita coisa. A falta da internet é o mais falado, mas tem criança que não tem um lápis em casa. Exatamente. Não é só a internet. Agora, tem criança que não está segura na sua casa. Então, não consegue nem se concentrar para fazer nada. Mas, só para concluir, o que você conseguir fazer já vai ser um facilitador para todo esse reforço, essa reposição e essa reorganização da vida escolar na volta. Não, então, muito legal. Acho que assim, um ponto que a gente pode ressaltar é esse. Se esforce, faça o que você pode fazer, sem também ficar numa loucura de cobrança intensa, né? Isso. A gente fica maluco, nós pais ficamos loucos.
Mas, assim, explicando para o seu filho que, enfim, ó, momento e que a gente precisa manter a rotina de estudo, mas também evitar uma carga grande de cobrança. É isso? Sim. Assim? A dica é você fazer uma leitura do seu filho enquanto estudante, né? A gente já passou aí por 30 dias de recesso, então quem está estudando com o filho todo dia já conseguiu perceber o horário que a criança funciona melhor, o lugar da casa que é mais tranquilo para fazer. No caso de quem tem mais de um filho, se é melhor fazer todo mundo ao mesmo tempo, ou se você precisa separá-los e fazer um horário para cada um. Algumas crianças são mais autônomas do que outras. Então, na primeira semana foi meio, tá todo mundo doido. Mas agora já deu para organizar um pouquinho mais. E a escola também. No início, as escolas também não sabiam muito bem o que enviar, como fazer e quanto tempo ia durar. Agora, a maior parte dos colégios já conseguiu se organizar e ter uma diretriz. Então, a minha dica aí é se comunique com a escola da sua criança e faça uma leitura realista do seu filho enquanto estudante. Até onde, por exemplo, eu que não tenho esse conhecimento e eu consigo ali explicar, sabe? O meu filho não me vê como autoridade, ele diz para mim: mãe, a minha professora não me ensinou a fazer assim. Tem alguma dica assim, prática de perceber, Sim. de tentar? Primeira coisa, não se colocar na posição de quem não sabe, né? Muitos pais já estão abrindo o livro, a tarefa do dia. Meu Deus, olha o que veio hoje! Então, você já se coloca na posição do indivíduo que não sabe. A criança pega o gancho e aí, você não sabe, eu não quero fazer com você, você não entende, eu vou esperar a professora falar. Então, a primeira coisa é você se posicionar enquanto adulto da relação, né? Eu sei e eu farei e nós vamos dar conta disso aqui. Mesmo que você por dentro esteja se sentindo muito perdido com tudo. Então, assim, dá uma olhada antes de fazer com a criança é legal para evitar a cara de surpresa diante da atividade, se preparar para a situação. Evitar o desespero. Isso é muito importante. A segunda coisa é entender que sim, eles são capazes de aprender com vídeos, com slides, com atividades, e aí é só a gente parar para pensar o tanto de coisas que eles aprendem com o YouTube e com os colegas todos os dias, o tempo todo. Né? Os professores têm trabalhado, no modo geral, a gente está vendo aí na internet o tempo todo, para tentar fazer a coisa ficar cada vez mais atrativa para eles. E ainda que não seja, eles conseguem aprender. Eles conseguem aprender dessa forma. Claro que eles não vão, provavelmente, assimilar tudo que poderiam ou deveriam de tudo que é enviado. Mas é possível. E, normalmente, o educador, quando ele envia uma videoaula, uma aula online, alguma coisa, ele tem toda uma organização de como aquela faixa etária compreende as coisas. Então, essa preocupação ela é muito maior do adulto, né, dos pais, do que da própria criança. Normalmente, a criança compreende, tem menos dificuldades do que o pai pensa, mas a criança faz bom uso dessa percepção que ela tem de que o pai está assustado com as coisas que ela precisa fazer. A gente acha que eles não entendem, eles estão ligados em tudo, né? Eles percebem e eles usam contra a gente esse medo de não dar conta, esse medo de não conseguir lidar com a atividade, esse discurso, né, de ai meu Deus, tem que voltar para a escola, ai meu Deus, o professor não fez, ai meu Deus, não mandaram tal coisa. E aí a criança já imediatamente, como eu vou fazer sem isso? E aí a mãe já, deixa para amanhã. Agora, você não acha que às vezes existe um excesso, uma quantidade exagerada? Ou não? Ou você acha que... Porque assim, se a gente for medir, obviamente, hora-aula, né, não rende igual. Porque assim, a criança estava na escola de 7 da manhã a meio-dia, um exemplo aqui. Poxa, tem um rendimento ali. Dentro desse horário de 7 a meio-dia, ela faz muitas coisas. Eu não posso querer que ela preencha esse horário em casa. A concentração é outra e tal. E aí o que eu tenho percebido de muitas mães é, meu Deus, é muito trabalho, eu não dou conta. Quem a professora de religião mandou a professora de matemática, de português, então, assim, uma amiga minha falou uma coisa muito engraçada, falou que o professor de ciências mandou uma experiência que precisava de várias coisas. Ela falou, gente, eu estou em isolamento, se eu for no mercado comprar tudo que ele pediu para eu fazer a experiência, eu saí do isolamento. Perdeu o sentido. A coisa da quantidade é muito relativa. Por exemplo, eu tenho 3 filhos com faixa etária diferente, estão em turmas diferentes e estudam em escolas diferentes. Cada um está numa escola.
a quantidade de tarefas é muito diferente. Então, é difícil a gente falar sobre se há um exagero nas atividades enviadas, porque cada criança está recebendo uma quantidade diferente de atividades e de uma forma diferente também. Uhum. O que é importante a gente avaliar é que as crianças funcionam de formas muito discrepantes. Então, você vai ver mães de um mesmo grupo de estudantes, algumas dizendo é muita coisa e outras dizendo, meu Deus, manda mais, ele faz em meia hora. É a mesma realidade que o professor vive na sala de aula todos os dias, com a diferença que ele tem muito mais mecanismo para lidar com isso. Então, fica muito complicado as escolas medirem de uma forma geral o muito ou pouco, porque cada família está vendo de uma forma. Uma mãe que não faz home office, por exemplo, ela tem muito mais condição de fazer 3, 4 atividades por dia do que uma que vai ter que ficar online disponível para sua empresa de 9 da manhã às 6 da tarde. Ah, com Né? certeza. A mãe que Isso trabalha sem o dia dúvida faz inteiro muita prefere o diferença. vídeo aula, que ela vai assistir na hora que der. Já a mãe que está em casa prefere a aula ao vivo, online, porque ela coloca o filho ali aquele horário e aproveita para fazer outra coisa. Então, é muito relativo, não tem como medir a quantidade ideal nesse momento para cada criança, para cada família, para cada turma. Você falou aí da mãe que faz home office, isso é uma realidade intensa, né? Eu tenho relatos assim de mães que estão, gente, esse negócio do home office ficou uma loucura, porque aí eles me mandam mensagem 10 horas da noite e como eu não estou indo no trabalho, virou quase que uma obrigação responder. Como que a gente consegue, enquanto mãe que está trabalhando, que está com uma rotina intensa, conseguir dividir isso, assim, horários? Você tem alguma coisa que você ajude a gente nesse sentido? Na verdade, assim, a organização da rotina, para quem está fazendo, dividindo o tempo com o home office e o homeschooling, a gente tem que ter uma prioridade, né? Qual é o seu horário de prioridade? O seu horário de prioridade vai ser o do trabalho ou vai ser o da escola? Então, se você priorizou o horário da escola, você vai primeiro organizar o horário de aula das crianças e depois você vai organizar o trabalho com o horário que sobrou. E se você vai priorizar, se o horário do trabalho não tem como ser reorganizado, é um horário que você tem que estar disponível, então você vai ter que deixar o horário da atividade de escola para um outro momento. O que não dá é para você tentar colocar as duas coisas na mesma caixinha. Eu vou sentar aqui com o meu computador e a criança vai sentar do meu lado para fazer o trabalho, isso não vai funcionar. Essa questão da demanda, realmente, a demanda do home office ela é muito maior do que a demanda do trabalho presencial, mas não é nem tanto pelo home office, é pela situação atual. Como a maioria das pessoas teve que reinventar a maneira a maneira de funcionar enquanto Empresa, profissional, isso demandou muito mais, principalmente nas primeiras semanas, porque as pessoas precisaram primeiro pensar como iam fazer o seu trabalho de casa para depois organizar. Então, é a mesma questão da escola. Nesse momento que a gente já está aí com 30 dias disso acontecendo, é que as pessoas começam a entender como isso vai acontecer. Até a última semana, o que eu ouvia muito das pessoas, e aconteceu na minha casa também, é que as pessoas estavam ilimitadas na questão do home office. Então, você acordava às 7 horas da manhã já com 200 mensagens e você ia até a madrugada respondendo, porque as empresas estavam organizando. Como vamos funcionar? Que horas vamos atender? Como faremos para manter os clientes? Enfim. Nesse momento, a maioria dos grupos já tem um plano de ação. Então, já dá para fazer um horário aí, conversar com quem você trabalha e tentar, olha, gente, eu atendo tal hora tá rolando uma aula aqui em casa e não vou conseguir. Porque tá todo mundo passando por isso. Então, a chance de você ser compreendido é bem maior agora, 30 dias depois, do que era na primeira semana. Não, verdade. Uma amiga falou que eu estava com a filhinha em casa, estava trabalhando em home office e veio a filhinha de 2 anos e sentou no colo dela no meio da reunião, com os diretores, com todo mundo, ela numa reunião. Ela falou, então, gente, essa é a realidade do home office, ela vai participar da reunião. Enfim, e todo mundo vai ter que compreender que é assim, né? Não tem E filho no colo ainda é o de menos, que já teve gente passando de toalha, bicho de estimação em cima do teclado. É verdade. Então, pode ser pior, né? No colo ainda tá valendo. Tá valendo, né? Agora sim, Letícia, a gente tem
visto, assim, que tem essa coisa toda do tempo que a gente falou, as pessoas estão tentando se adequar. Qual dica a gente poderia dar no sentido desse tempo, assim? Não é uma corrida de 100 metros que eu vou dar um tiro e vai acabar. Talvez seja uma maratona, que eu vou correr 42 quilômetros. Então, eu vou ter que pausar isso, né? Assim. Acho que a palavra principal é adeque-se, né? Você tem que se adequar mesmo. Não é uma escolha. O que eu percebo é que muitas pessoas ainda estão lutando contra. E são essas pessoas que estão sofrendo. Quem fica... as crianças têm que ir para a escola na próxima segunda-feira. Eu preciso resolver isso até 30 de abril. Essas pessoas são as pessoas que vão sofrer. A gente precisa parar, respirar e se dar conta de que é a mesma situação para todo mundo. Não tem prazo nesse momento. E que se você não controlar esse sentimento de que você é capaz de, no grito, fazer com que a coisa volte para o eixo, você vai sofrer muito mais. Você não vai dormir, você vai ficar ansioso, estressado, não vai dar conta nem do trabalho, nem das crianças, nem da escola. Então, nós precisamos nos adequar, entender que essa é a realidade atual, é uma realidade, se Deus quiser, provisória, mas nesse momento sem prazo. Então, ou você encara que essa é a realidade e que, então, gostando ou não, nós temos que confiar que é o melhor a fazer nesse momento e fazer da melhor maneira, ou a gente vai realmente surtar. E assim, para fechar aqui o nosso bate-papo, a gente costuma falar muito do lado ruim da quarentena. Isso a gente está escutando o tempo todo, né? O ruim da quarentena é que a gente tá ansioso, a gente não sabe quando vai sair de casa, tem problemas econômicos e aí gerais no país, no meu emprego, na minha casa, né? Então, a gente está discutindo tudo isso, mas tem um lado que pode ser positivo, né? Eu acho que tem um lado que eu tenho mais tempo com meu filho, que eu não tinha, eu estou aprendendo a estudar matéria com ele, coisa que eu não sabia, né? Tem um lado delicioso que é as famílias estão juntas, né? E a gente não está falando aqui, claro, de famílias de famílias disfuncionais. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que são prisioneiras da própria casa, com pessoas com quem não gostariam de estar, crianças que estão vivendo dias difíceis em casa. Mas pensando só no lado positivo, levando em conta famílias que estão funcionais nesse momento, tem um lado muito positivo que a gente está tendo a oportunidade de criar memórias afetivas incríveis para os nossos filhos, né? A gente está podendo fazer juntos as refeições, acordar junto, criar pequenos eventos dentro de casa, mostrar para eles o valor de estar em família, porque muitas crianças estavam até então preferindo os amigos, a rua, a escola, o videogame, o celular, do que qualquer pessoa dentro de casa. Sim, então, a gente conversava mais, né? Ninguém conversava. Sim, estamos vivendo um momento em que temos oportunidade de nos conhecer verdadeiramente, de nos tornar íntimos uns dos outros, íntimos de Deus e ter tempo para essas coisas dentro de casa e de criar estratégias que nos unem independente da coisa física, né? Perceber o quanto estar com o outro nos faz falta, o quanto nós podemos ser melhores quando estivermos novamente juntos. Eu acho que vai trazer, sim, muita coisa positiva. Acho que muitas pessoas estão se reestruturando enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho também. As crianças, é importante dizer que a gente fala muito da nossa ansiedade, do nosso estresse, do nosso medo, da nossa depressão, e as crianças também sentem tudo isso. Mas muitas crianças estavam sentindo isso antes. E agora estão se sentindo absolutamente seguras dentro da sua casa, com o seu pai e com a sua mãe o tempo todo. Crianças que sentiam muita falta disso, né? Que às vezes só tinham os pais no carro, na ida de manhã e na volta de noite. Verdade. E que estão tendo 30 dias de pai e mãe em casa. Mesmo estressados, mesmo com home office, mesmo com homeschooling, mesmo com isso tudo, eu acho que tem um ganho muito grande aí em a gente poder olhar para quem está junto com a gente nesse momento com um olhar novo, descobrindo essas pessoas dentro de casa. Agora sim, Lê, rotina. Rotina para criança. Você acha que é legal ter uma rotina? Então, assim, olha,
Vamos fazer aqui um quadro de horários? De manhã a gente faz isso, de tarde... Sim, na primeira semana da quarentena, quando foi dito nos jornais e noticiado que seriam 15 dias, isso não era tão importante, né? Foi todo mundo pro lazer, vamos dormir até tarde, vamos acordar tarde, vamos almoçar 4 horas e vai ser tudo incrível. Mas agora que a gente já entra nesse esquema de que não tem prazo para acabar, já passou do tempo da gente voltar a ter uma rotina organizada, para que não seja tão difícil para eles se adaptarem à rotina na volta. Porque se a gente parar para pensar, pode acontecer de você acordar num sábado e ouvir nos noticiários, segunda-feira vamos todos para a escola. E aí as crianças vão vir, talvez, o quê? De 90 dias curtindo a vida doidada? Não dá. Então, nesse momento, o que é importante? Primeiro é organizar o relógio biológico, né? Voltar a acordar num horário, determinar um horário para acordar, determinar um horário para dormir. Essa é a primeira dica que eu dou. Organizar o horário de dormir e acordar. Depois, organizar o horário das refeições. Em seguida, organizar o horário das atividades escolares. E depois, o que sobra é lazer, diversão e criar memórias, né? Por que nessa ordem? Porque se eles estiverem dormindo bem, de novo, já é o primeiro passo para que tudo funcione. E se a gente conseguir alimentá-los no horário certo, tem mais chance também deles dormirem bem. Se a criança almoçar 4 horas, ela vai ficar cheia de energia porque acabou de almoçar, vai brincar muito, vai ser muito difícil ela dormir 8, 9 horas da noite. Ela vai ficar acordada até muito mais tarde. Então, organizar o sono e as refeições é o primeiro passo. Porque tem que ser uma rotina realista. Não adianta você fazer um quadro muito lindo, com 25 atividades, porque você não vai dar conta. Né? Nesse momento em que as coisas estão acontecendo cada dia de um jeito, não vai. Então, organizando sono, refeição e tarefas da escola, você já deu um grande passo para manter a rotina das crianças nesse período. Não, e não vai dar conta mesmo, né? Porque você tem a louça que parece que brota na pia a cada 5 minutos. Tudo que você precisa já fazer. Tivemos o dia de ensinar a lavar louça, porque... Olha, eu vou pegar essa dica aí, essa dica do dia de ensinar a lavar louça, porque caramba, parece que já estão lavando uns copos, porque tem dia que não tem copo. Exatamente, porque assim, parece que é isso. Se alguém tinha ajuda, deixou de ter nesse momento, né? Quem não tinha já estava mais adaptado ali a essa coisa de fazer tudo sozinho. Mas que, independente de você ter ou não ajuda, mesmo para quem tinha, para quem já ficava sozinho em casa, aumentou, né? Demandou muito mais, porque agora tá todo mundo dentro de casa. Então, toda hora suja, toda hora, né? Foi muito bom. A parte mais difícil da quarentena que é mãe, 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 mãe. Com certeza, né? A cada 5 segundos, pelos motivos mais tolos. Aí você fica até cansado, fala, ai meu Deus, chama o pai um pouquinho, meu filho, chama, só um pouquinho. Isso. Não, foi muito bom a nossa conversa, fiquei muito feliz. Foi ótimo. E eu acho assim que a gente pode... Uma coisa que eu queria assim, ressaltar, que a gente tem a simpatia, né? Empatia pelo professor que, poxa, de repente virou uma pessoa que às vezes não entendia tecnologia, mas precisou se virar para fazer um vídeo, que às vezes não era uma pessoa que tinha recursos tecnológicos em casa, mas deu o seu jeito de fazer. Né? Era um professor que tinha prazer naquele contato com o aluno no dia a dia, e quando ele se vê na frente de um computador, ele já tem mais dificuldade com isso. Tem empatia com seu filho que está, poxa, trancado também dentro de casa todo dia, né? E tem empatia com você mesmo, porque você também está vivendo um momento que é complicado. Você também precisa pausar e saber que as coisas vão ter um outro tempo, né? 1 hora, pelo menos, para cada membro da família não fazer nada ou fazer alguma coisa que gosta muito, porque tem dia que é puxado. Letícia, obrigada. Foi muito bom conversar com você, viu? A gente ficou muito feliz. Obrigada pela sua disponibilidade. A gente adora já esse papo, né, nos corredores da igreja, mas é bom trazer isso agora para a mulherada que está em casa poder ter uma palavra aí, né, de ajuda. Verdade, verdade. Foi um prazer poder conversar com você sobre isso e todas as outras coisas que vão surgindo quando a gente fala, porque o assunto de filhos, seja sobre escola ou sobre o que for, é um assunto interminável. As mães têm muito para colocar para fora e a gente acaba se encontrando nesse lugar enquanto mãe e o assunto rende. Foi maravilhoso. Obrigada. E você não pode perder o nosso próximo Papo de Mulher, que a gente vai ter outro especialista aqui, outro tema. E eu vou te pedir um favor, manda temas pra gente
para que a gente possa pesquisar e trazer mais coisa nova aqui. Um beijo!